Lucas capítulo de número 1, a partir do versículo 5. É santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 1, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo de número 1, a partir do versículo 5. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. O nome dela era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepressivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Lá no versículo de número 18, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Em outras diz boas novas. Amém? Agora vá comigo lá em Êxodo capítulo de número 30. Êxodo capítulo de número 30, lá no versículo 34. Glórias a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Essas especiarias aromáticas é incenso puro, de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Amém? Deus, aleluia, Jesus. Queridos, eu quero colocar o tema nessa mensagem, o que está aqui, onde nós lemos em Lucas capítulo de número 1, lá no versículo de número 9, de número 10. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Eu quero ministrar sobre esse tema, a hora do incenso. A palavra do Senhor, aonde nós lemos aqui, nos diz que havia um sacerdote, e o nome dele era Zacarias. Porém esse sacerdote tinha a sua esposa, que era Isabel. A sua esposa já avançada em idade, ele também avançado de idade. Ela era estéril, porém nenhum dos dois tinha filhos. Mas a palavra do Senhor nos dá um seguimento aqui no versículo 6 do capítulo 1 de Lucas. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente
em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porém, a Bíblia nos diz que eles eram avançados de idade, mas que eles tinham uma vida de comunhão, uma vida de dedicação, uma vida em estar se dedicando ao templo do Senhor, à casa do Senhor, às coisas do Senhor. E um dia caiu a sorte sobre a ordem dele, porque havia um grupo de sacerdotes, que eram vários turnos, aonde se caísse sobre o meu turno seria eu, se caísse sobre o do pastor era o pastor. E isso, querido, muitas das vezes era de ano em ano, porque uma vez ao ano o sacerdote entrava ao templo para sacrificar. Uma das coisas que eu vejo aqui dentro da palavra do Senhor é que diz que quando ele entrou e ele começou a oferecer um incenso no altar, começou a oferecer um incenso dentro do Santo dos Santos, o anjo do Senhor apareceu em meio àquela fumaça. E aí sim, ele obteve resposta de Deus, através daquela atitude dele, daquela ação em entrar dentro do templo e oferecer o incenso. Mas acerca do incenso, onde nós lemos ali em Êxodo capítulo 30, versículo 34, diz que o Senhor, ele dá um direcionamento para Moisés, de como ele queria que viesse ser feito aquele incenso, de que planta tiraria aqueles aromas, de que matéria seria feito aquele perfume que seria apresentado dentro do Santo dos Santos, na presença de Deus. A palavra do Senhor aqui, o que eu busquei a estudar um pouquinho acerca desses produtos que Deus falou para ele. O estoraque, que no hebraico quer dizer pingo ou gota, ela era uma planta que esse pingo e essa gota aqui que quer dizer é porque ela dava a sua resina espontânea. Essa planta ela dava uma resina espontânea, pastor, que não precisava você espremer ela, não precisava cortar ela como esses manguezal que está aí para tirar a borracha, aquele líquido para fazer a borracha, ou até mesmo outras plantas que é preciso cortar e extrair para tirar alguma coisa dela. Essa planta não, essa planta ela é espontânea, ela logo você chega nela, você só tira os pinguinhos, as gotinhas que ela vai soltando de resina sem precisar você espremer ela ou você fazer força demais para com ela. O incenso, ele é semelhante à oração do santo. A oração do santo, quando ele se apresenta a Deus, é como um aroma suave. Mas até mesmo nós temos que entender acerca dessas especiarias para entender acerca do incenso, para entender a hora do incenso, o momento de entregar o incenso. Porque por essa planta, uma das coisas que Deus falou para Moisés, o estoraque, que é uma erva, e ela não precisava ser forçada para extrair uma das composições para fazer o incenso. Se a nossa oração é comparada a esse incenso que nós apresentamos ao Senhor, eu já entendo uma coisa, que o incenso a ser oferecido a Deus, uma já dos produtos da composição desse incenso é a liberalidade, é eu ser espontâneo a fazer, é eu não fazer nada por força, é eu não fazer nada por violência, é eu não pensar que eu sou obrigado a nada, porque a palavra do Senhor diz que nada é por força nem por violência, mas é a liberalidade, é através do Espírito Santo, é através de Deus que nós vamos fazer alguma coisa. Então, querido, já entenda isso. A minha oração e a tua oração, representando como incenso, uma das primeiras composições para isso é que nós temos que ser liberal. É que o coração tem que estar espontâneo. É a liberalidade.
no meio desse incenso que nós queremos oferecer e dar a Deus em forma de oração, nós temos que entender, querido, que se eu estiver orando forçado não vai surtir efeito, porque tem que ser pingo ou gota, tem que ser espontâneo. Por mais que seja pouco, tem que ser espontâneo. Por mais que seja as gotinhas, por mais que seja aquelas palavras que eu ainda não sei orar, que eu não sei clamar, mas tem que ser liberado lá de dentro do coração. É espontâneo. Eu adoro porque é espontâneo, eu dou glória porque é espontâneo, eu me envolvo na presença porque é espontâneo. Aleluia. Essa era uma das plantas. A outra planta, a outra composição, ônica ou onixa, um molúsculo marinho, talvez um caramujo do fundo do mar, lá no Oriente. Um caramujo, uma concha. Eles iriam nas profundezas do mar, pegava essa especiaria para essa composição do incenso, tirava o miolo de dentro dela, queimava a concha, e ao fazer esse processo de queimar, ela já soltava um cheiro agradável, ela já soltava um perfume agradável. Assim como aquela primeira planta, que ela era espontânea, ela também já liberava um cheiro agradável, espontâneo. Eu entendo uma coisa, que há momentos na minha vida e na sua vida em que nós temos que descer lá no profundo. Nós temos que descer lá no profundo para trazer algo novo, para Deus revelar na nossa vida algo novo, algo diferente. Assim como era buscado nas profundezas do mar, em lugares profundos, há momentos na nossa vida e na minha vida e na sua vida, que Deus nos coloca a caminhar em águas tão profundas que parece que nós vamos morrer afogados, mas é porque Deus quer extrair algo diferente da minha vida e da sua vida. É porque Deus quer extrair algo novo, querido. A minha vida e a sua vida não pode ser uma vida de algo superficial. A minha vida também e a sua vida tem que ser algo de águas profundas também. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o apóstolo Paulo, ele chegou ao ponto de pensar que aquilo que sobreveio sobre a vida dele era além do que ele podia suportar, mas não era, estava na medida, estava do jeito de Deus. Por mais que Deus te coloque em situações que parece que as águas vão submergir, não, Deus está querendo levar você em águas mais profundas. Porque Deus quer extrair algo novo. Porque Deus quer trazer algo novo. Porque Deus vai extrair algo novo da minha vida e da sua vida. Nós não podemos pensar que a nossa oração ela tem que ser uma oração vazia. Nós temos que oferecer algo vazio, nós temos que oferecer algo de qualquer forma. Não, querido. Se não é bom para você, como eu costumo dizer, se não é bom para você, não é bom para Deus. Se não for para surtir efeito na sua vida, Deus não vai receber ela, porque Deus só quer receber aquilo que surte efeito na sua vida. É por isso que ele diz na palavra dele: tudo aquilo que orar, sem nada duvidar ao seu coração, o Pai vai ouvir, o Pai vai receber. E Jesus, ele ainda é mais profundo a dizer que aquilo que pedir ao Pai sem duvidar ao seu coração, crede que já recebeu, porque não tem dúvida. Porque o incenso está vindo puro, sem mistura. Aonde nós lemos lá em Êxodo capítulo 34, ele tem que ser temperado, ele tem que ser puro. Quem gosta de comida com tempero demais? Ninguém gosta, irmão. Gosta do tempero na dosagem. Ninguém gosta de comida que tem sal demais nem sal de menos. Gosta na dosagem. Porque o bom da comida não é a carne, o bom da comida é o sal que dá o tempero. No tanto que para gaúcho, o melhor churrasco é aquele que tem só sal grosso, nem vem com outro tempero. E ele sabe dosar no sal, e o sal é grosso, ele sabe colocar a dosagem no sal. No tanto que quando fala assim, ali tem uma churrascaria, rapaz, lá só quem comanda é gaúcho, todo mundo fala, essa aí é da minha preferência.
Então nós temos que entender, irmão, que a nossa oração ela tem que ser uma oração temperada. Ela não pode ser uma oração misturada, cheia da dúvida, cheia da incredulidade, cheia da incerteza, não. Ela tem que estar na medida de Deus, porque diz ali, ó, que tudo vai estar no seu peso certo. Se era 1 quilo de uma especiaria, era outro quilo de outra especiaria e outro quilo de outra especiaria. Deus não quer mais nem menos, Deus quer tudo na medida. Então deixa Deus trabalhar com você. Então deixa Deus extrair de você algo maravilhoso. Então deixa Deus implantar em você aquilo que vai extrair de você algo novo, querido. Só Deus pode fazer. Mas Deus, Ele tem os meios dele, irmão. A outra especiaria é o cálbano, que diz assim: a resina era extraída de um arbusto do mesmo nome encontrado na Arábia, na Pérsia, na Ásia, por aí. Mas a maneira de ser trabalhado com o cálbano era a trituração. Ele pegava o cálbano e triturava. Se não tivesse bom, diz que lá os hebreus passavam o cálbano e até mesmo os outros processos 7 vezes assim, ó. Espremia para que viesse tirar o melhor. Então Deus também tem esse processo comigo e contigo. Por quê? Porque Ele quer colocar tempero na nossa vida. Porque Ele não quer que nós tenhamos uma oração que não tenha efeito. Porque a palavra do Senhor diz que que aquele que tem fé do tamanho do grão de mostarda, ele vai mexer montanha. Jesus, quando ele bateu na oliveira, ele estava dando um exemplo de fé, querido. E quantas das vezes nós estamos orando vazios, é a composição da fé. Porque não deixamos gerar. Porque não deixamos a fé ela ser materializada em nossa vida. E o próprio apóstolo Tiago, ele diz: se você não tem fé, pede a Deus que Deus dá. Eu já ouvi dizer que não adianta orar que Deus não vai te dar fé. Ué, então está errado. Se a fé dele vem dele, como é que eu não vou orar para ele mesmo conceder? Há momentos, querido, que o Senhor, como Ele fez com Daniel, em jogar na cova do leão Daniel ali, querido, é porque o Senhor estava espremendo ele para extrair algo diferente. Deus já conhecia a oração de Daniel de todos os dias. Deus já sabia que ele orava 3 vezes ao dia. Mas eu acredito, a minha visão, eu acredito Deus pensando bem assim: não, agora eu vou deixar dentro da cova do leão, porque lá vai sair uma oração diferente. É um processo que ele nunca entrou. É um processo que ele nunca passou. Não, eu quero ver esses 13 homens aqui. Eu vou permitir eles caírem dentro da fornalha, porque é dentro dessa fornalha que eu quero ouvir o que vai sair de diferente da boca dele. Ei, querido, a palavra do Senhor não diz que Ele vai te livrar, não. Ele diz: se passar pelo fogo não vai se queimar, se passar pelas águas ela não submergirão. Mas não está dizendo que Ele não vai deixar você passar. Ele vai deixar você chegar até lá, mas é lá que a mão dele vai ser ao teu favor. Ela. Deus poderia ter falado: oh, Daniel é justo, não vai entrar na cova. Mas Deus queria algo diferente, tanto para ele ver que Deus é Deus, como para mostrar àquele povo que estava ali que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Entenda isso. Há processo na minha vida e na sua vida que Ele está, ó, nós estamos no pilão de Deus, querido. Nós estamos como um gálbano, estamos sendo espremidos, estamos sendo machucados. Mas é nesse momento que os melhores perfumes vêm. Aí nós entendemos uma coisa nessa composição, que gera um incenso, que gera uma oração que agrada a Deus. Sabe por quê? A oração que agrada a Deus,
É uma oração onde você já sofreu e você entende o sofrimento dos outros. É uma oração onde você já passou pela dificuldade e você entende a dificuldade que o seu irmão está. No entanto, que Deus falou assim: ei, Jó, eu já te ouvi, já te entendo, já te compreendi, mas faz uma coisa, Jó. Ora pelos seus amigos. Nossa. Ora pelos seus amigos. Por quê, amados? Porque nós temos que entender em que muitos processos da nossa vida só é mudado, pastor Osmar, quando nós entendemos essa oração como Jó. Jó, ele passou pela aflição, pela perca, pela dor, pela injúria. Ele passou até os servos dele não queriam mais obedecer a ele, até querer cuspir nele. Até menino no meio da rua estava olhando para Jó e virando as costas. E diz a palavra do Senhor: pessoas que Jó ajudou, pessoas que Jó levantou, pessoas que Jó contribuiu, agora eram as pessoas que viravam as costas para ele. E Deus fala assim: não, meu filho, agora você entende o que é o incenso verdadeiro. Vai orar pelos seus amigos, porque a minha mão pode vir sobre a vida deles, eles não podem ter a oportunidade, mesmo em meio à dor. Você tem que entender o sofrimento de quem está do teu lado. A gente quer parar tanto para viver questionamento, para viver murmurando, para viver reclamando, e está esquecendo que tem alguém do nosso lado que precisa da minha e da tua oração. O incenso em nenhum momento era somente para a vida do sacerdote. Não. O incenso primeiro ele vinha para uma aceitação. Se Deus aceitasse o incenso, Deus moveria no meio daquela fumaça. Lá em Levíticos, capítulo de número 16, versículo 13, diz que o incenso, as pessoas tinham que entrar dentro do sacerdócio do Santo dos Santos, pegar do fogo do holocausto, colocar do fogo do incenso, colocar do altar do incenso, aí sim ofereceria o incenso ao altar. E Deus, aquela fumaça iria tomar todo o santuário, e depois que tomasse todo aquele santuário, Deus iria entender que Deus já poderia mandar resposta, porque até o corpo do sacerdote estava envolvido naquela fumaça. Eu entendo com isso uma coisa: para eu me apresentar a oferecer o incenso, o fogo não pode ser estranho, ele tem que ser um fogo irrepreensível, como do profeta Zacarias, ou como do sacerdote Zacarias. Nós temos que levar uma vida irrepreensível, nós temos que levar uma vida justa para com Deus e os homens. Aí sim Deus vai falar: essa fumaça é boa. Essa fumaça aí eu posso mandar a resposta dela: isso aqui não é fogo estranho, isso aqui é fogo do Espírito. Aqui é fogo de Deus. O Senhor Jesus, ele trouxe uma comparação. Ele disse que tinha dois homens que foram orar. Um foi orar e falou: Senhor, oh Deus, eu não sou como aquele povo ali. Eu oferto, eu dou das hortaliças, eu estou em todo culto, em todo trabalho, eu estou constante, Deus, eu não sou hipócrita como aqueles ali, não. Aí veio o outro, irmão, olha só ele orando: ó Deus, eu não sou digno nem de olhar para o céu, me perdoa. Aí o Senhor Jesus falou: que oração foi ouvida de Deus aí? Aquele que perdeu tempo para se justificar, ou aquele que nem quis se justificar e nem menos olhar para o céu? Eu entendo uma coisa, que até na oração tem que ter humildade para oferecer ela. Até na oração nós temos que ter caráter para oferecer ela, querido. Porque tem muitas pessoas que estão sem caráter até para oferecer oração. Semelhante àquele que falou que o Senhor Jesus falou. E logo é a Bíblia, por isso que eu quero entrar dentro da Bíblia. Senhor, eu não sou como aquele ali. Em todo o culto eu estou dentro da igreja. Em todo o tempo eu estou lá. O pastor não me vê, o irmão não me vê. Aquele outro nem me cumprimenta, não vai na minha casa. Aquele
Eli entrou agora. Olha lá o que está acontecendo. É porque talvez nós não estamos entendendo uma coisa. O incenso que está sendo oferecido para aquele que está oferecendo incenso, talvez é só assim: Deus, eu não sou digno de estar no altar, eu não sou digno de louvar, eu não sou digno de pregar, eu não sou digno de estar aqui, mas eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te buscar. Aí Deus fala assim: é esse que eu quero, é esse incenso que está chegando na minha narina, é esse incenso que está fazendo mover, porque esse incenso está temperado e sem mistura. Esse incenso, ele não está vindo da boca para fora, ele está vindo do profundo da alma. Glória a Deus, Pai. Lá do profundo da alma. Diz os historiadores que Ana orou 21 anos. Aquela mulher Esther, ela orou 21 anos para que Deus pudesse dar um filho. Mas em 21 anos Deus estava fazendo um processo na vida de Ana para que ela tivesse um incenso verdadeiro nos seus lábios. No dia que Ana entendeu acerca da oração que Deus tinha para ela fazer, Douglas, ela entendeu, aleluia, algo tremendo. Eu não preciso falar, eu vou gemer. A minha dor é grande demais, eu não consigo orar, então eu quero gemer. Eu não consigo orar, então eu vou pedir socorro. Você está entendendo, crente? Eu não consigo ler a Bíblia, mas eu vou gemer, eu vou gemer. Eu sei que Deus vai me dar resposta, aleluia. Eu vou gemer mais um pouquinho, mas eu sei que Deus vai me ouvir. Se tu não consegue orar por causa da tua dor, geme. Se tu não está conseguindo orar por causa da injúria, da perseguição, da decepção, ei, vai gemendo, vai gemendo. Geme, porque talvez você está no sexto processo da prensa. Talvez também está no primeiro. Aí não é que nós tem gemer mesmo. Mas Deus está fazendo um processo comigo e contigo. A palavra diz que quando chegou a ordem, ou quando chegou o sorteio, caiu sobre Zacarias, caiu sobre o turno dele. Quando ele entrou dentro do templo, avançado de idade, há muito tempo, ele e a mulher, já longe dos costumes normais, creio eu, ele ofereceu-lhe o seu incenso, e aquela fumaça começou a tomar o ambiente. E conforme o que eu falei lá em Levíticos capítulo 16, versículo 13, o incenso ele tem que tomar todo o ambiente, envolver o sacerdote, para Deus poder mandar resposta. Ele começou a derramar, o incenso começou a envolver o lugar e também o sacerdote com a fumaça. Aí Deus pôde mandar resposta. É por isso que eu falo que nós não podemos ter oração vazia nem vã, porque a tua oração ela tem que envolver o ambiente que você está. A tua oração tem que envolver o seu quarto. A sua oração tem que envolver a sua vida nela, porque só assim, no meio de você oferecer, essa fumaça vai tomar o ambiente, ela vai cheirar de uma maneira agradável as narinas de Deus, e Deus vai falar assim: agora eu posso mandar resposta, agora eu posso mandar resposta na vida dessa pessoa. A palavra nos diz que aquele homem, Douglas, ele ficou tanto tempo lá dentro, que o povo lá fora, aquela multidão estava orando, aquela multidão estava lá orando, e um perguntava para o outro: agora, rapaz, o que aconteceu lá dentro? Não sei, mas está demorando. Talvez na mente do homem, porque a nossa mente é avançada, muitos falavam assim: rapaz, talvez Deus fulminou ele lá dentro, que até o sino parou, porque nós não estamos escutando o zoado, o homem já passou da hora de voltar para cá. Talvez os invejosos curiosos falavam assim: rapaz, é por isso que era para ir eu, é por isso que eu era para estar lá, era a minha vez, mas a sorte caiu nele lá, foi fulminado, morreu lá dentro. São coisas que passam na mente de muitas pessoas, querido. Mas uma das coisas que eu entendo do mais maravilhoso é que Deus não é endereço.
aquele sacrifício, ei, o anjo desceu lá e falou: ei, olha aqui que o anjo falou. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua família, segundo o costume sacerdotal, lá no versículo 11, então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou e caiu sobre ele o temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Quando a fumaça tomou o ambiente, o anjo falou: ei, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Alguém lembra de Daniel? Homem, Deus ouviu a sua oração no primeiro clamor. Ele não estava no altar, mas ele estava oferecendo incenso diante de Deus. No primeiro dia Deus ouviu esse clamor, aleluia. Não quero falar uma coisa para você: não saia da visão enquanto Deus não te mandar a resposta. Não pare de clamar enquanto a resposta não vir. Há momento na minha vida e na sua vida que nós oramos um pouquinho, um dia, 2 dias, não. Talvez Deus não tenha nada com isso, não é? Deus falou que não tem. Deus falou que não tem. Não falou não, meu irmão. Uma das coisas que Deus mais responde rápido, sabe o que é? É quando nós estamos no processo que nós vamos cair no buraco. Deus manda profeta de tudo quanto é canto, irmão. Nunca vi dessa forma. Até menino fala, até menino repreende. Agora vai você, irmão, pede resposta de uma bênção. Menino cala, profeta cala, louvor cala. Por quê? Porque eu tenho que oferecer um incenso para ouvir ele falar. Eu tenho que entrar no processo dele, porque talvez eu possa perder se eu não pagar preço por essa vitória. Então aquele homem, ele recebeu a mensagem a dizer que Deus ouviu. Então, querido, Deus não erra endereço, não. Se Deus falou que é na sua vida, irmão, é na sua vida. Se Deus falou que é na sua família, Ele vai descer lá na tua família, irmão. Se você mudar de casa, ei, lá no céu já está a casa que você está morando. Ele ainda não é endereço. Ei, ele estava aqui na rua direita, agora ele está na esquerda. Senhor, é lá, meu filho, é lá, vai lá, vai lá. A resposta é lá. Então Deus não vai errar endereço na minha vida e na sua vida, não vai. Mas é nós que temos que entender e compreender que o momento dele, período dele, no tempo dele, ele vai enviar a resposta do céu. Eu e você não podemos querer pegar Deus e encostar na parede e dizer: tem que mandar a resposta, tem que falar, não, Deus tem que me dizer. Não, meu querido, é da maneira dele, da forma dele. Primeiro se envolva na fumaça. Primeiro se envolva na fumaça com Deus. Primeiro solta o incenso. Primeiro começa a sentir a fumaça, aleluia, envolver a sua vida. Eu entendo uma coisa, que a palavra do Senhor diz que o Antigo Testamento, quando Deus caminha com o povo no meio do deserto, que há uma nuvem guiando aquele povo. Aquela nuvem era o próprio Deus guiando o povo. Somente que aquela nuvem fazia divisão do povo para com Deus, porque a glória era tão grande, a glória era tão tremenda, que sem a nuvem aquele povo era fulminado. Sem a nuvem dentro do Santo dos Santos, os sacerdotes eram fulminados. E também a palavra do Senhor nos diz que quando Salomão oferece os holocaustos que agradou a Deus, eles olhou para o céu e falou: nossa, o que é aquilo? Uma nuvem de glória vem descendo. Uma nuvem vem descendo, vem descendo. Aquela nuvem tomou o ambiente, envolveu os sacerdotes de uma maneira que não puderam parar de pé. É por isso que eu falo aqui: você tem que se envolver na nuvem, porque já é a hora de oferecer o incenso.
Já está na hora de oferecer incenso, querido, aleluia. Já está na hora de oferecer o incenso para essa fumaça te envolver. Sabe o que aconteceu? A fumaça envolveu o ambiente, ele se envolveu com a resposta, ele se envolveu com o milagre ali, porque o anjo também estava no meio, ou seja, representando Deus ali. E quando ele falou, mas de que maneira vai acontecer? Eu já sou um homem velho demais, minha mulher também é velha. Aí o anjo falou bem assim, olha, eu assisto diante do Senhor, e foi Ele que me enviou neste lugar. E para você ter um sinal, você vai ficar mudo até o nascimento desta criança. Eu vejo que nós perdemos muitas partes, irmão. Nós perdemos muito momento de vivenciar o nosso milagre, porque nós não vigiamos no falar até quando Deus fala. Sabe qual é o momento, a felicidade que ele, já avançado de idade, perdeu? Chegar na barriga da sua esposa, irmão Marcos, e falar assim, ô menino papai, tá ouvindo o papai? Tu é profeta. Ele perdeu os momentos de alegria do pai. Ele perdeu os momentos de uma bênção dele que estava sendo gerada, de ele falar e de ele viver, porque ele duvidou das realizações de Deus, porque ele colocou em dúvida o propósito de Deus. Há momentos da nossa vida que nós ainda gememos um pouco mais, que nós passamos um pouco mais de prova, porque nós duvidamos daquilo que Deus tem lançado. Há momentos em nossa vida que o profeta fala, que a palavra fala, que o Espírito Santo fala, e no nosso coração fica só aquele será? Será? Vai acontecer mesmo? Esse homem será? Acho que foi da carne. Aí acontece o que aconteceu com Zacarias. Então você vai ficar na prova até o nascimento da bênção, para você ver que era profeta. Então você vai ficar na prova até o dia de gerar a tua vitória, para você entender que quem veio aqui foi o mensageiro de Deus. Entenda isso. Quando Deus falar contigo, já abrace de Deus. Eu creio, Senhor, eu acredito. O negócio está apertado sim, a dificuldade é grande demais, porque eu sou velha, minha mulher é velha, mas se o Senhor falou, eu estou esperando o milagre que o Senhor tem para mim. O que para a mão de Deus para não te abençoar? Quem pode parar a mão de Deus quando Ele se levanta e fala, ei, você se levantou, agora senta no trono de novo? Quem pode falar isso para Ele? Ninguém. Então não há por que eu e você duvidar do que Ele diz para mim e para você. Porque todo aquele que oferece incenso é porque ele quer uma resposta. Todo aquele que oferece incenso é porque ele precisa ouvir a voz de Deus. Então ouça a voz de Deus, doendo ou não, ouça. Machucando ou não, ouça. Porque quem está falando é Ele fere, Ele sabe. A palavra do Senhor diz que a Bíblia não foi inspirada por vontades humanas, mas por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então não há nada na Bíblia que venha a ser invalidado na minha vida e na sua vida. Se envolva no incenso de Deus. Aleluia. Se envolva na perdão. Se envolva na fumaça do incenso que você lança a Deus. Aleluia. Se envolva. Gera fé na sua vida. Gera esperança nessa oração. Gera certeza nessa oração. Começa a gerar, aleluia. O Senhor Jesus, quando Ele fala de nós orar sem nada duvidar, é porque Ele fala assim, ei, ora se envolvendo no meio dessa oração, ora se envolvendo com uma resposta, ora se envolvendo com uma certeza naquilo que tu pede. Então no nome do Senhor Jesus, não faça como esse homem que passou 9 meses tendo que olhar para a mulher ficando grávida na barriga, sem poder não dizer nenhuma palavra. Seja diferente, irmão. Seja pessoas que abraçam o que Deus direciona e já começam a vivenciar a gestação do milagre desde já.
É 9 meses que eu estou abraçando ele, falando com ele. É 9 meses que eu estou acreditando nele. Abraão andou comandando a Súbia. Tem pessoas aqui que Deus quer dar uma palavra. Passe o tempo que passar, mas que vai gerar, vai gerar. Para nós orarmos. Sabe uma das coisas que o anjo já apresentou para não ter questionamento? Deus te assiste. Ah, mas eu sou velho, eu sou... Deus te assiste. Ah, mas está difícil. Deus te assiste. Então Deus não manda a resposta para essa resposta vir com dificuldade. Deus direciona a resposta para quebrar as dificuldades e chegar na sua vida. Era impossível para eles, mas a resposta que veio foi dentro do impossível mesmo. Era difícil para eles, mas a resposta veio dentro da dificuldade que eles estavam passando. É o que Deus está falando para você nessa noite. A resposta que Deus vai enviar é compatível à dificuldade que você está passando, aleluia, porque Deus está assistindo a tua dor, porque Deus está assistindo a tua dificuldade, porque Deus sabe o que eu e você estamos passando. Ele ouviu a oração daquele homem, Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu grito de socorro, Ele está ouvindo o seu gemido. Deus está atento à minha e à tua necessidade. Se coloque de pé, por favor. Quero que louve esse louvor. O Senhor diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. E como o bom perfume de Cristo, há processos doloridos, há processos que machucam, mas são processos que não tiram o valor do perfume, deixa ele mais cheiroso ainda, porque é para extrair um cheiro agradável. Eu te convido a adorar ao Senhor e você entender que Ele está te ouvindo e que tem uma nuvem de glória aqui para você se envolver nela, porque Ele vai tirar a incerteza, porque Ele vai tirar a dúvida hoje, porque Ele vai tirar aquela falta de fé, Senhor meu Deus. Deus, toma a tua igreja nessa noite, Pai, como altar que oferece o incenso, Senhor. Deus, e que a tua igreja, Senhor, nesta noite possa oferecer um incenso, Jesus, que vai gerar uma fumaça de glória neste lugar, que vai gerar, Senhor, uma nuvem de resposta, Senhor, sobre esta igreja. Deus, há pessoas aqui que o processo está dolorido demais, Senhor. Há pessoas, meu Deus, que estão a um ponto de pensar que está além daquilo que pode suportar. Jesus, mas não está, está na medida do Senhor. Oh, Senhor. Então, Deus, começa a gerar algo novo no interior dessa pessoa. Começa a gerar algo novo no interior dessa pessoa agora, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus.